Quando tem os abássidas, a gente vai ter um general, que ele é filho de um escravo, que foi comprado por o califa abássida, e esse general é o Ahmed ibn Tulun. Ele vai ser mandado para o Egito, e lá ele acaba, né, fundando uma própria dinastia. Ele se separa dos califas abássidas. E assim, uma das formas também de você mostrar que você é independente, apesar eles também, é construir uma mesquita com seu próprio nome, porque a mesquita de Amir, ele vai receber esse nome depois, né? Essa aqui, então, vai ser a mesquita, uma mesquita de sexta-feira, que é a mais importante, que é a mesquita de Ibn Tulun. Ela vai ter essa configuração que a gente vai lembra daquela mesquita de Samarra? Vou aumentar. Espera um pouquinho. Daqui. Que tinha aquele minarete espiralado, aquele pátio central, né? O tipo de material... Essa fonte aqui, ela não é a fonte contemporânea do Ibn Tulun. Ela foi destruída, a fonte original foi destruída no incêndio, e depois, na época dos mamelucos, que é mais para frente, né, que é uma outra dinastia que a gente vai falar, ela foi construída e a gente vai ver até como, que eu vou mostrar alguns edifícios mamelucos e vocês vão identificar o desenho arquitetônico. Então, assim, essa mesquita, ela vai ser construída em tijolo, é uma das poucas mesquitas originais desse primeiro período, né? Ela não sofreu nem acréscimo de área, é uma mesquita que teve uma restauração muito intensa, do Ministério de Antiguidades do Egito, né? Tem um processo, e é uma mesquita muito importante. Ela tem duas coisas especiais que a gente pode ver na sua configuração, tá? Aqui é só para a gente situar a mesquita de Ibn Tulun em relação ao resto do Egito. Aqui é a parte da fortaleza da Babilônia, né? Aqui é a mesquita de Amir, se não me engano. E aqui é o rio Nilo. Bom, aqui é o desenho da mesquita. A gente tem esse pátio externo que rodeia a mesquita. São poucas as mesquitas, acho que é a única mesquita no Cairo que tem essa configuração. Porque era uma mesquita de ocupação. Também. Uma mesquita no meio do deserto. Uhum. Era uma fortaleza. E ele vai fundar uma cidade nova também, porque assim, o Cairo que a gente conhece hoje, ele é composto formado de 4 cidades anteriores, que depois se formou, né, no que a gente conhece como Cairo. A primeira cidade é Fustat, que é onde foi construída a mesquita de Amir. Depois vai ser uma outra ocupação, que é a cidade de Al-Asqar, que não sobrou nada das construções que aconteceram. Depois vai ser essa construção que vai ser fundada, que é a cidade de Al-Qatai, que é fundada por Ahmed ibn Tulun, onde ele vai construir a mesquita de Ibn Tulun, é conhecida hoje como mesquita de Ibn Tulun. E depois vai ser a cidade de Al-Qahira, que vai ser fundada, construída pelos Fatímidas. E quando os Fatímidas saem, vem o Saladino, né? Acho que todo mundo já ouviu falar, que foi um general que retomou o islamismo sunita no Egito, e ele vai fazer uma muralha que vai englobar todo o Cairo, vai tentar fazer, porque essa muralha não foi acabada, finalizada, e da onde o nome de Cairo vem, que Cairo vem de Al-Qahira, né, que se chama a Vitoriosa. Então, o que vai se formar? Vamos ver se eu tenho aqui como é que chama? Um glossário, né? Ele tem ele isola, na verdade, também se coloca que a função desse pátio externo é isolar a poluição, né, a sujeira da área externa da limpeza ou da santidade que teria ser a área interna, né? Tanto que também tem uma fonte de abluções, tem essa fonte, mas tem uma fonte de abluções na parte externa da mesquita, para as pessoas já entrarem no espaço, não só para rezar, mas já mais limpos, né?
Essa é aquele pátio externo, né, que rodeia a mesquita. Esse tipo de ameias também vai ser muito característico, porque a gente vai ver em outros edifícios também no Cairo, né, com esse desenho. Inclusive, é que o edifício da sinagoga de Ben Ezra, ele não é o original quando ele foi construído, mas ele ainda a gente tem esse sistema de acabamento no teto que a gente chama de ameias, né, essa coisa meio vem das fortificações. Né? Isso aqui, essa mesquita, como ela está hoje, né, essas fotos, é depois da restauração que ela teve no século XX. Tem esse minarete misto, na verdade, ele também é uma mistura, porque assim, essa parte aqui de cima, ela não é da época de Bin Tulun. A gente vai ver que isso aqui tem uma mistura de arquitetura fatímida e também de mameluca, e tem essa parte espiralada, tem esses arcos andaluzes. É uma coisa, um elemento bastante eclético. Né? E nas escavações, né, quando a gente faz um registro arqueológico, também não dá para saber ainda aonde começou. A diferença de material utilizado na junção a gente encontra. As portas, né, de acesso de madeira com esses botões de metal. Aqui a gente tem esse mimbar, que ele foi reconstruído também na restauração, porque ele estava todo disperso e desmontado no Museu Alemão. Né? Tem essa dica e tem esses mihrabs planos, que cada um vem de uma época. Um é de uma época mameluca, outro de uma época fatímida, que é para orientar, na verdade, para os clientes que estão atrás, para eles terem mais ou menos a direção de onde é o mihrab central. Então, o mihrab central está aqui, mas olha, isso aqui eles vão direcionar para o mihrab central. Né? Essas grelhas, assim, cada janela são, eu não lembro agora de cabeça o número de janelas que tem, de aberturas, mas cada uma tem um desenho diferente e é esculpido. Né? Isso já... Não, é mármore. E tem madeira também. Mas isso também foi feito na mesquita de Damasco, em vários edifícios na Síria já existiam. Né? São poucos os que tem. Aqui é só para a gente ter uma ideia também da escala, porque a gente parece que é uma mesquita baixinha, né? E pequena, mas esses arcos são enormes. Né? Então, o que a gente tem assim, o pátio aberto no centro, ele tem um nome especial, que a gente que na verdade é um outro vocabulário, né? Assim, que a gente está falando de arquitetura. Onde está que limpa? Tudo bem. Aqui é San, né? San, que é o pátio, que é o nome do pátio aberto no centro. Aquele corredor com arcadas que dá a volta no parque, no pátio. Não é esse aqui, a foto do meio? É o Hiwaki. O corredor recebe esse nome, né? E deixa eu ver o que mais. Dá melhor? Deixa eu... Essa tá forte, mas você pode colocar. É que eu estou aqui na frente, eu não vejo essa diferença, né? Então, eu gosto da antiga lousa verde com giz. No meu do giz, você lava a mão de giz. Eu sou desse tempo. Eu não dá nem para limpar aqui. Hiwaki. Né? Então, tem esse... E cada coluna aqui, né? Isso aqui você tem esses pilares que eles não têm força, é só de decorativos. E todos têm as rosetas. As rosetas do corredor que dá para o centro são de uma forma, essa parte das ameias são iguais, né? É tudo em tijolo. Você tem essa cúpula do mihrab, né? Que é onde você vai ter aqui, ó. Aqui está um mihrab, tem uma cúpula em cima dele. Essa fonte central, que também assim, ela não tem essa função de lavagem.
que ela não é original do edifício da época, né? E todos esses intradorsos aqui são decorados. Quer dizer, que restaram poucos do original, que vários ele caiu, né? Eu tenho fotos também dela, de várias mesquitas antes das restaurações, e estavam assim, em outros palácios, estavam assim, num estado lamentável, né? Assim, como é que eles conseguiram restaurar? Só que são em mármore, assim, toda a mesquita inteira, elas têm essa decoração de intradorso. Tá? Aqui é só algumas fotos do período da restauração. Isso é de quando esse restauro? Ai, a data, eu acho que foi da década de 70, 80. Não, olha, não faz muito tempo, tá? Porque a sinagoga foi da década de 80. Então, teve um período de várias restaurações que o Ministério das Antiguidades ia tombada pela Unesco e tudo, né? E também de revitalização urbana. Na verdade, todas essas restaurações elas estão inseridas num processo de revitalização urbana dos bairros, porque são bairros muito antigos no Cairo, né? Porque você tem a parte do colonialismo francês, né? Aquela coisa italiana que a gente pega mais perto do Opera House, né? Onde teve a Praça Tahrir, tudo. Mas esses são bairros mais distantes, né? Então, por exemplo, essa aqui é a cidade de Fustat, né? Que eram três, a primeira, depois a Alaskar, depois a Al-Qatai, né? Aqui é só para a gente ter uma noção da parte doméstica, né? A gente está falando muito em edifícios de mesquitas, tudo, mas tem as habitações mesmo, né? As habitações seculares. Você tem ruas pequenas, né? Que se distribuem, né? São becos, né? A maioria deles. E aí se distribuem as casas com pátio externo, com pátio interno e os cômodos, né? E aí isso vai se desmembrando também, porque também tem um processo de, como é que chama? Herança. A família, eles tentam manter a família, o patrimônio dentro da família. Então você tem, vamos supor assim, o patriarca ou a matriarca. Você tem aquela grande casa. Depois tem 5 filhos que casam. E aí vai dividindo. Na verdade, quando a gente vê toda essa divisão, também é a divisão da expansão familiar, né? Aqui é uma casa com... Essas casas também com fontes internas, tem 2 fontes às vezes, né? Uma fonte murada e uma margilha. A margilha também é uma espécie de lugar mais sagrado, onde você vai ter um pequeno espaço de oração. São as pessoas mais abastadas. Aqui é uma reconstrução, né, de como poderia ter sido uma das fachadas, mas são só configurações assim, hipóteses. E aí nós vamos ver na época dos Fatímidas, que a gente já falou. Eu até vou pular um pouquinho essa parte histórica, porque... Senão são 6 horas, né? Não tem. Depois eu passo para vocês. Pode trocar? Então, aqui tem a mesquita dos Fatímidas, né? Eles invadem a Tunísia, como também as primeiras ocupações. Eles pegam a parte da Tunísia e depois, em 966, 1969, eles vão para o Cairo, né? Mas essas aqui são as mesquitas fatímidas que eles colocam em Mardia, na Tunísia. Que olha, ela não tem minarete, que a gente vai ver em Alaskar, que elas vão ter depois, os minaretes também são posteriores, né? Ainda usa a pedra, usa bastante tijolo. A configuração também é muito parecida, ainda de pátio interno, tá? Esse tipo de arco, sempre tem arco quebrado. O pórtico ao lado do norte do Sansan, que a gente viu que é aquele pátio central, né? Essas fotos são do... Não, nós estamos na Tunísia agora. Na Tunísia, né? Que a gente vai ter, o que vai ter de diferente também
é que na parede, na murada central, esse pórtico aqui, ele vai ser externo. Né? Nos outros edifícios, ele está exatamente na parede. O que a gente vai ver, por exemplo, nos Fatímidas e nos Mamelucos, esse deslocamento desse pórtico de entrada. A altura também, né? As dimensões são um pouquinho... E aqui é quando os Fatímidas eles vão para o Cairo, né? Eles vão para o Egito, e lá eles se colocam também, eles vão tomar o poder mesmo de toda uma parte norte do Egito, do norte da África e a Palestina. Então, até de 970 até 1000, quando a Ayúbida Saladino vem, até o período Saladino, eles vão dominar toda a parte da Síria, e Palestina, Egito, Tunísia, Itália, Olha, né? o Únidas, o Ibituru, de 868... Não, dos Fatímidas. A 905, 905. O Fatímida, 909 até 1171. Isso. Que ocupa Maghreb, Egito e Síria. Quando a gente fala Síria, é a parte todinha, Síria, Palestina, tudo isso. Era a grande Síria. Né? Então, o que a gente tem aqui? Tem Al-Qatai, né? Aqui mais para baixo, a gente vai ter Fustat, com a mesquita de Amir, e aqui vai ser a fundação de Al-Kahira. Né? E você tem dois portões principais, norte e sul, que vai ser o Bab. Bab é portão em árabe. Bab Zulaima, que é uma tribo que vem do norte da África, que vai acompanhar os Fatímidas, né, quando eles vão para o Cairo, vão para o Egito. E Bab el-Futuh, que é uma outra tribo também, que tem vários outros portões, né, mas esses são os portões principais. E aqui O Bab el-Tuma em Damasco é a porta da família Tuma. E a Al-Kahira é uma cidade, mas é uma cidade palaciana. Ela não é aberta para as pessoas que não estão vinculadas à família real fatímida. Então, a população pode, durante o dia, ir para Al-Kahira. Pode ir lá, trabalhar, resolver suas questões administrativas, ter audiência com o califa, tudo. Mas, à noite, é só a família real que está lá. É um principado. É um principado. Esse scanner é seu, professora? Do MIT? Esse aqui, eu escaneei de um trabalho deles. Quer dizer, é meu assim, ou seja, eu peguei e escaneei o trabalho do livro que tinha. Aqui é a configuração, né, do palácio, da mesquita, são esses dois edifícios aqui. Cadê? Tá? E aqui é o tipo de ornamentação e de características que a gente vai ter nos Fatímidas, porque os Fatímidas eles têm origem persa. Né? Eles vêm da Pérsia. Então, você vai ter muitas coisas ligadas também a Zoroastro, ao Sol. Né? Aqui onde está? Aqui esse Bimaristan, essa janela do Bimaristan, o Bimaristan é um hospital. Assim, tinha vários hospitais nas regiões islâmicas e todo o atendimento médico era para toda a população. Não importa se fosse judeu, islâmico, muçulmano, existia um grau de prioridade, tá? Mas assim todos tinham acesso. Porque não eram médicos, os médicos eram físicos, né? Tinha um físico para cada, assim, teoricamente, um físico para cada doente. Eles recebiam toda a assistência e se caso quando ele recebesse alta e viesse a falecer em casa, logo após, né, a alta, em algum momento, todos os custos de sepultamento era pago pelo governo. Né?
Então, assim, na verdade eram escolas, assim, você tinha assim, todos os custos com alimentação, quando estivesse no hospital, tudo. Você tinha enormes hospitais na região da Síria, na região do Egito, na região, toda essa parte islâmica. E inclusive para os viajantes que vinham de fora, né, que não pertenciam assim, àquelas comunidades locais. Aqui já é na época fatímida na Sicília. Tá? Aqui é também na Isis, isso aqui é uma fonte. E o que a gente vê são as mesquitas dos períodos. Esses minaretes, eles são posteriores à construção do edifício de Al-Azhar, da mesquita de Al-Azhar. Ela foi acrescida, ela era uma mesquita menor, aí ela foi aumentando de dimensões, né? E transformada em escola já no final do período fatímida, né? Porque ela é enorme, hoje ela é uma universidade, mas essa aqui não é a configuração quando ela foi fundada. Tá? O que a gente vai ver, isso aqui por exemplo, isso aqui é posterior, porque isso aqui é turco, esses elementos aqui, né? Mas isso aqui tem muita característica. Essa aqui é de Al-Azhar, no Egito. Hoje é a Universidade de Al-Azhar, né? Isso aqui também é tudo em estuque, trabalhado. Esse aqui é Al-Hakam, que ele é fatímida também, só que ele era mais dogmático. Na verdade, assim, ele meio que era um fanático, porque na época dele, ele teve um surto e ele resolveu destruir todos os outros edifícios religiosos cristãos, judaicos, né? Mas depois ele voltou atrás e mandou construir tudo de novo. Né? Então, essa aqui é a mesquita de Al-Hakam, a gente vê esses medalhões, né? O que a gente vai ver de característica bastante fatímida são esses medalhões. Deixa eu ver se eu não tirei. Esse aqui é de Al-Hakam. Não está aqui. Que são os medalhões assim, e uns nichos que tem parece uma concha, todo trabalhado, que tem uma relação com o sol de Zoroastro, que vem... Tá no outro slide. Aqui são como é que chama? As entradas, né? Deixa eu ver. Esse aqui. Esse tipo aqui, bem característico fatímida. Né? Essas mísulas aqui, né? São essas né? Nesses vértices, esse tipo de acabamento. Mas isso aí seria algum lugar para orar, falar? Não, isso é decorativo. Você tem as frases, né? De Deus, Alá, só Alá. São sempre na esta da... Isso. É uma espécie de suporte, assim, decorativo. Né? Tá vendo os medalhões? Assim, o que a gente também viu em Bintulum. Esses arcos, né? Aí são os portões, Bab al-Zulaya, que esse daqui eles têm, além de ter, tem uma sala dentro dessas torres, né? É que essas residências elas foram construídas depois. Aí tem uma parte, que elas também depois numa restauração, elas infelizmente também acho que faz parte do crescimento urbano, tudo. Elas vão ser demolidas, né? Mas são dos muxarabes que a gente tem. Os muxarabes, são os exemplares que a gente tem daquelas grelhas, né? Que ficam nos terraços, que eu acho que... Nossa, super... Hã? Sim. Tá bom. Já está... E aqui a gente entra no período Ayúbida, quando foi Saladino, que vai acabar com os... Não é mais o... Não, a gente tem o Cairo e tem a Síria, porque quando o Saladino ele retoma isso, a Síria e retoma o Egito, né?
E aí ele constrói a cidade de Cidadel. Essa parte aqui, ela não é a mesquita de Saladino, nem nada. Isso aí vai ser mameluco, vai ser do Muhammad Ali. Né? Aí ele, na cidadela vai ter todas as construções aqui, elas não são da época de Saladino, tá? Isso aqui é o que tem hoje lá. A mesquita de Muhammad Ali, essa mesquita de Al-Nazir, que ele é mameluco, são outros momentos. Isso aqui é antes da época das restaurações, né? Isso aqui é uma vista, porque ela fica no alto de uma colina. Isso é Cairo. Né? Fica no alto de uma colina, isso é Cairo no início do século XX. Tá? E que é... mas... Como é que consegue água? Né? Não, água tem. Você tem um rio hoje, você tem um rio Nilo. Quem dera que o nosso Tietê fosse igual ao Nilo. Se eu pudesse andar de barquinho no Tietê hoje, eu ia estar muito feliz, ia ser lindo. Meu pai, não, ele treinou remo no Tietê, mas... né? São aqui algumas ilustrações da época de... Isso aqui é só para mostrar, depois de Saladino, quando os mamelucos tomam. Mamelucos são... eles são turcos. Quando a gente vê umas mamelucos aqui no Brasil, é uma outra coisa. É isso que eu ia perguntar. Não tem nada a ver uma coisa com a outra. Os mamelucos aqui, eles são pessoas de origem turca, turcos circassianos, né? O que acontecia? Também eles pegavam esses turcos para trabalhar dentro dos espaços administrativos do califa. E isso vem de muitos e muitos anos. Inclusive, eles também raptavam as crianças. Por quê? Porque raptando as crianças, turcas, né? Eles podiam ensinar desde pequeno. E eles recebiam uma alta educação. Né? Então, assim, eles eram todos da cavalaria, todos eles sabiam ler, todos eles falavam várias línguas, né? Então, eles tinham educação de excelência quando chega num momento que eles tomam o poder. Né? E aí são dois momentos, os momentos do Turques al-Bahr, que são os que são mais próximos ao rio Nilo, e depois dos Burji, que é uma outra etnia turca. Então, são dois momentos dos turcos. E aí, os mamelucos eles vão ter toda essa parte aqui de Tunísia, Cairo, Líbia, essa parte de Síria, Palestina, Líbano. tudo. É que o Líbano não existia. Não existiam, Não, os curdos são uma outra etnia, né? Então, assim, eles vão construir muito, intensamente. Eles vão ter a quantidade de edifícios que vão ter no Cairo, que eles construíram, é gigantesca. E muitos mausoléus, né? Então, ainda, apesar que eles são espremidos, eles não têm aquela... Uma que você já tem uma cidade que já se estabeleceu. Você já tem uma malha urbana que já é bastante densa nessa época, né? Então, os edifícios eles vão ser em grande quantidade, mas eles vão ser apertados, né? E sempre também nessa questão, pátio interno, né? Uma cúpula na região do mihrab, ó, aqui o mihrab, né? E muitos vão ser escolas, que você tem 4 ritos, né? Nas escolas sunitas, vão ser escolas, ó, essa adoção aqui também desse portal que ele é sobressalente à muralha, e vão ser escolas, vão ser mesquitas e vão ser mausoléus. Que isso é uma outra característica do período mameluco. Porque normalmente os mausoléus eles eram separados, né? Quando tinha um mausoléu, nos outros, né? Você não tem no período Tulunida, você não tem com os abássidas. Agora, com os mamelucos, você vai ter muitos mausoléus juntos nas mesquitas. Tem um que é muito interessante, ó, ainda continua esse sistema de grelhas, né? Altos. Eu vou só passar aqui, que é essa arrancada, sultão, e eles vão ser chamados de sultão. Sultão é uma coisa turca. Uma titulação turca. Né? Esse tipo, ó, tá vendo isso aqui? Isso aqui vem também no período, como é que chama? Fatímida também tem, que é esse tipo de estalactite que a gente vê, né?
No árabe tem um nome, isso aqui é um elemento decorativo e arquitetônico, que chama mukarna, né? Esses estalactites chamam mukarnas, que, olha, entre os pés, isso vem de origem mais para a Ásia, né? Origem persa, e que vai vir, porque a gente tem que lembrar também, ó, isso aqui é fatímida, tá? E está numa construção mameluca. Esses grandes portais. Aí começa a vir assim, uma apropriação, né, de cada vez mais forte. Bom, eu posso continuar um pouquinho. Essa aqui é uma residência mameluca. Parte interna, tá? Mas as residências desse tipo, elas também não é da população mais simples, são pessoas de... E ainda existem várias casas mamelucas daquela época, que estão, como que chama? Mantidas, né? Isso aqui também é mais para frente, em Cidadel, é o segundo período mameluco. Né? Aí é gigante. Aí sim, na Cidadel dentro é gigantesco. Esse aqui é interessante, que é um mausoléu mesquita. E são 2 mausoléus, um ao lado do outro. Eu não sei se eu tenho a planta dele. Ele estava totalmente espremido, que é o sultão, e ele tinha um amigo que era muito querido. E aí, quando esse amigo faleceu, ele fez um mausoléu para o amigo, e quando ele faleceu, ele também queria que fosse enterrado do lado do amigo. Então, fica uma cúpula praticamente encostada na outra, que a gente vê por fora, parece que não tem nenhum sentido, né? Ó, é bem espremido, assim. O pátio ele é alto, né? Mas ele é pequeno em termos de ocupação da área. E olha, quando a gente vê, lembra aquela como é que chama? Aquela fonte na mesquita de Bintulum, que eu falei que ela não era original? Essa característica, os mamelucos têm essa característica, sabe, de desenho, mais geometrizada, mais seca, que a gente se lembrar daquela fonte, ela foi construída pelo sultão Lajin. Madrasa é um palácio? Madrasa é escola. Madrasa é escola. Então, é o nome que se dá para as escolas religiosas também, mas em árabe é o termo escola geral. Tá? Aqui é do Sultão Hassan, lá dentro. Isso aqui é o segundo dos Burges, né? Essa coisa cheio de gominhos, que a gente vai ver. Quando se vê alguma coisa com gominho, é mameluca desse período Burge. Cuba é uma cúpula num quadrado. Aqui é a Tunísia. Depois isso aqui, olha, só para dar os capitéis de espólio, que eles são apropriados, mas já são 6h30. Eu agradeço, gente, é bastante coisa. Eu não sei.